Segundo Samuel, capítulo 21, do verso 15 ao 17. Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz, de novo: fizeram os filisteus guerra contra Israel, desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vivemos uma contínua batalha. Nenhum de nós estamos isentos de enfrentar lutas. Ganhamos uma batalha, mas a guerra continua. É uma ilusão pensar que quando entregamos a nossa vida a Jesus, ela se blinda de lutas e sofrimentos que não queremos viver. Há pessoas até que dizem assim: depois que eu aceitei a Jesus, depois que eu estou na igreja, é tanta luta, é tanta batalha. Antes, quando eu estava no mundo, eu não vivia assim. Mas eu quero dizer, irmãos, que vamos continuar tendo batalhas, mas com uma diferença: com o Senhor do nosso lado. Não estamos sozinhos. Deus, Ele está conosco. Ele jamais abandonará aquele que nele confia e faz a vontade dele. Porque é diante das batalhas que percebemos o quanto crescemos espiritualmente. É onde procuramos ter mais intimidade com Deus. É diante das batalhas que entendemos que elas fazem parte da construção da nossa vida. Porque para tornar-se um bom soldado, é preciso enfrentar batalhas. Sombra e água fresca nunca tornará um cristão mais sábio e prudente. Esse texto ele apresenta um episódio nos últimos anos do rei Davi. Era o final do seu reinado e, segundo os comentários bíblicos, Davi estava com 60 anos. Não era aquele menino que enfrentou o gigante Golias. Agora era um homem maduro, experiente e velho. 60 anos hoje não é tão, não é uma pessoa tão velha, mas devido Davi viver sempre em batalhas, trouxe para ele uma velhice, vamos assim dizer, precoce. O texto ele começa com a informação de que Davi e seus homens estão novamente em guerra com os filisteus. E os filisteus eram inimigos mortais do povo de Israel. Desceu Davi com seus guerreiros e pelejaram contra ele. Quem sabe tenha passado na mente de Davi que nunca mais um gigante se levantaria contra ele. Às vezes pensamos que por passar por uma grande batalha, outra não vai chegar. Também podemos ver o cansaço
Eu posso botar o título: O cansaço nos caminhos de Deus é real. Era uma batalha que exigia esforço físico e mental. Davi, temente a Deus, líder guerreiro, habilidoso, homem segundo o coração de Deus, rei de Israel, homem de oração, mas era limitado como eu e você. Davi, ele ficou exausto, cansado. Mesmo os líderes, os servos de Deus, por mais experientes que sejam, enfrentam momentos de cansaço. Não é fácil liderar, seja como pastores, seja como líderes de departamentos, seja um professor de escola dominical, seminário. Não é fácil. Davi, que enfrentou Golias e muitos outros desafios, agora se vê exausto, cansado em batalhas. Isso nos lembra que, enquanto estamos nesse mundo, enfrentamos batalhas. Em alguns momentos, nos sentimos fracos, cansados. Mas glória a Deus pela palavra do Senhor que nos diz, que é bem conhecido, Isaías 40, verso 29 e ao 31, que diz: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não podemos confiar em nossa própria força. Precisamos reconhecer nossas limitações e buscar em Deus a renovação necessária. Precisamos também aprender e descansar, sabendo que o cansaço faz parte da jornada. Davi estava sentindo um cansaço físico. Muitos têm sentido um cansaço espiritual. Muitos têm sentido um cansaço espiritual que os faz desistir das coisas importantes. Pessoas que se cansam da igreja e abandonam o ministério. Pessoas que se cansam de orar porque acham que a oração não está sendo ouvida por Deus. Mas o Senhor fala para nós nessa noite: busque a Deus. Não deixe esse cansaço prevalecer em seu coração. As batalhas nos deixam cansados, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas o Senhor, Ele tem um convite para todos nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus promete renovar as forças daqueles que estão cansados, que confiam e esperam nele. Os desafios específicos de cada fase da vida. Vamos ver Isbi-Benob. Ele era descendente de gigante, lutava com uma lança de bronze cuja ponta pesava 3,6 kg. A lança dele pesava a metade do que pesava a lança de Golias, que Davi havia matado. Isbi-Benob, ele representava a metade do perigo que Golias representou para Davi. Ele intentou matar Davi porque Davi estava cansado.
Isbibenob, ele representa aqueles desafios que surgem quando estamos fisicamente e espiritualmente cansados. Não podemos baixar a guarda. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Precisamos estar atentos, especialmente quando estamos fracos. Nosso inimigo, ele vai sempre querer aproveitar nosso momento de fraqueza para tentar vir contra nós. Devemos estar revestidos da armadura de Deus, como diz Efésios 11. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades. E todos nós sabemos disso. Nós não podemos, eu sempre falo daquela frase bem conhecida que diz assim: venha para Jesus e pare de sofrer. Não. Venha para Jesus. Tenha certeza da sua salvação. E com Ele ao seu lado, você vai saber lidar diante das adversidades. Podemos ver a importância do apoio mútuo nesses versículos. No versículo 17 diz: porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu. Quem era Abissai? Era sobrinho de Davi, filho de Zeruia, irmã de Davi. Abissai, ele ocupava uma posição importante no exército de Davi. Ele era responsável por muitos homens de combate. Era irmão de Joabe e Azael, também homens valentes. E eu fico vendo a responsabilidade dessa mãe chamada Zeruia, que criou seus filhos para serem homens valentes, homens leais. Abissai era valente e fiel. Sempre estava nas batalhas com Davi. E quando Davi estava a ponto de ser derrotado, Abissai interveio e salvou sua vida. Que coisa linda, né? O amor, o cuidado desse sobrinho pelo seu tio. E este é um poderoso exemplo de como Deus usa pessoas ao nosso redor para nos socorrer nos momentos de adversidade. Nesse momento que eu estou falando, com certeza veio em sua mente aquela pessoa que te socorreu nos momentos de adversidade. A vida cristã não é para ser vivida isoladamente. Precisamos uns dos outros. O pastor estava falando aqui da importância da internet, que era muito bom, mas causa um comodismo. Quantas pessoas poderiam estar aqui nessa noite? Uns porque realmente não podem, e outros porque estão acomodados. A vida cristã não é para ser vivida isoladamente. Precisamos uns dos outros. Porque melhor é ser dois do que um. Pois se um cair, o outro levanta seu companheiro. Lá em Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqueles que sabem que Cristo os amou, levando a carga de seu pecado, também sabem que o amar
elevar as cargas de seus irmãos. Aleluia. Quando você sabe que alguém precisa de ajuda, você se oferece para ajudá-lo. Não é isso? Quando você quer saber como alguém está passando, você liga para essa pessoa. O amor, ele não se contenta só com sentimentos. Ele impulsiona a ação. Somos chamados a cuidar um dos outros. Será que estamos dispostos a ajudar outras pessoas em oração e ação? Vocês que estão aqui nessa noite, eu posso responder por vocês. Vocês estão sim. Vocês estão aqui, orando uns pelos outros. Quando estamos enfrentando uma batalha e alguém diz, estou orando por você, isso nos traz uma segurança. Isso nos traz a certeza que não estamos sozinhos. Um momento difícil que eu passei, quando eu chegava aqui na igreja, sempre alguém chegava para mim e dizia, irmã Valéria, eu estou orando por você. Irmã Valéria, você está nas minhas orações. Oh, meu Deus, traz uma confiança, né? Traz uma segurança e a certeza que não estamos sozinhos. Porque a oração é um ato de amor. O que vocês estão fazendo aqui? A intercessão é a forma mais sublime e perfeita da oração. Precisamos orar uns pelos outros. E carecemos que outros orem por nós. A oração jamais será um desperdício. Vamos ver o valor da vida e da missão. Ainda no versículo 17 diz, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Os guerreiros de Davi decidem que ele não deve ir à batalha, para preservar sua vida e o futuro de Israel. Porque eles diziam que ele era a lâmpada de Israel. E aqui lâmpada de Israel simboliza a importância de Davi para o povo e a nação de Israel. Ele era visto como uma luz que guiava e protegia o povo. E a metáfora, ela sugere que a vida e liderança de Davi eram fundamentais para o bem-estar e a continuidade de Israel. Pastor André, ele pediu que uma irmã viesse orar pela liderança. E nós sabemos o quanto os pastores precisam de oração. Não é fácil estar todos os dias empenhados em preparar uma palavra, em atender as pessoas. Muitas vezes eles estão aqui nesse lugar onde eu estou, precisando de uma palavra, mas eles têm que dar. Não é fácil. Muitas vezes criticados. Eu lembro certa vez que um pastor chegou para mim e disse assim, a minha igreja, o pessoal reclama quando eu tiro férias. E dizem, pastor não era para tirar férias, porque o descanso é na glória. E eu digo, que ignorância. Porque nós temos limites, todos nós. Apagar essa lâmpada seria um grande risco para a nação. Por isso, esses guerreiros, eles tinham esse zelo, tinham esse cuidado por aquele que ganhou tantas batalhas.
Mas agora, devido à sua fragilidade, à sua idade, quase foi à morte, porque por um descuido, por causa do cansaço, aquele Isbi-Benob quase o matou. Eu concluo já, dizendo que o texto ele nos ensina que líderes também se desgastam em meio às responsabilidades, enfrentando pressões e ataques espirituais. Que precisamos estar juntos, apoiando e orando pelos líderes. Quando eu falo líderes, não é só os pastores. Devemos estar atentos às necessidades uns dos outros, sendo um Abissai na vida de alguém. Será que você é um Abissai na vida de alguém? Será que nesse momento você está lembrando de alguém que representa um Abissai em sua vida? Aquele que te protege, aquele que tem aquele zelo por você, aquele que sempre diz assim: olha, eu estou orando por você. Quando o corpo de Cristo age unido e com zelo, ele se torna mais forte e capaz de resistir aos ataques do inimigo. Eu queria que nesse momento você lembrasse de alguém que não está aqui nessa noite. E que muitas vezes até você julga essa pessoa. Mas você não sabe como ela se encontra em casa. Você não sabe como é que ela está espiritualmente. Então ore. Peça a Deus para que logo, logo ela esteja aí do seu lado, ajudando em oração por outras pessoas. Que o Senhor Ele continue nos abençoando. Que o Senhor, que já colocou essa palavra no nosso coração, mas que ela não fique só em nosso coração, mas que a gente possa praticá-la. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Desde já eu agradeço o convite do pastor André. Que Deus continue abençoando o pastor Moisés, né, que nesse momento nós queremos dar os nossos sentimentos, né, porque ele perdeu uma prima, né, mas o Senhor, com certeza o Espírito Santo está consolando aquela família, em nome de Jesus. Amém. Amém.